Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Alex Brasil. Esse é um canal onde nós estudamos os tópicos do Evangelho de Jesus Cristo. Entramos neste ano aqui, nós estamos estudando o livro do Velho Testamento e esta semana o nosso tema é Moisés, capítulo 7. Moisés, capítulo 7, faz parte do livro das Escrituras Modernas, da Pérola de Grande Valor. Então, nós podemos identificar alguns conhecimentos e escrituras registradas no livro do Velho Testamento, onde o livro de Moisés, ele nos ajuda a esclarecer algumas revelações que foram dadas e que foram escritas no livro do Velho Testamento. E o tema dessa semana é: o Senhor chamou o seu povo Sião. Eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal. Convido você a ativar o sininho, a realizar o seu comentário, deixar o seu like aí, que é muito importante você deixar o seu comentário aí para que esse vídeo possa ser compartilhado com mais pessoas. Bom, estudaremos os seguintes tópicos. Podemos edificar Sião em nossos dias. Deus chora por seus filhos, o Senhor virá novamente nos últimos dias. Então, esses são os 3 tópicos que nós vamos estudar essa semana. Primeiro tópico, podemos edificar Sião em nossos dias. Bom, primeiramente, a gente precisa saber qual é o significado da palavra Sião. O que significa Sião? Os puros de coração. Sião também significa o lugar onde os puros de coração vivem. A cidade construída por Enoque e seu povo e que foi posteriormente levada aos céus por causa da retidão de seus habitantes. Chamava-se Sião. Os santos são aconselhados a edificar Sião, não importa em que parte do mundo vivam. Em Isaías 59:20, a Escritura diz: e um Redentor virá a Sião, e aos que se convertem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Então, Sião são aqueles puros de coração. Então, todas aquelas pessoas puras de coração, que guardam os mandamentos, assim como a cidade de Enoque, né, que ela foi levada aos céus por causa da retidão de seus habitantes, chamava-se Sião. Assim, nós devemos também edificar aonde nós estamos, edificar a nossa cidade, edificar a nossa região onde a gente se encontra como Sião, ou seja, aquela cidade ou local que você está, para que seja um local de retidão. Então, Sião significa isso, onde houver puros de coração, onde viver pessoas puras de coração, é o local chamado de Sião. Moisés 7, 16 a 17 diz: e daquele tempo em diante houve guerras e derramamento de sangue entre eles, mas o Senhor veio habitar com seu povo e eles viveram em retidão. O temor do Senhor estava sobre todas as nações, tão grande era a glória do Senhor que se achava sobre seu povo. E o Senhor abençoou a terra e eles foram abençoados sobre as montanhas e sobre os lugares elevados e floresceram. Então, fala aqui a respeito de guerras, derramamento de sangue que já haviam naquela época. E aí o Senhor veio habitar com ele, com esse povo, né? E eles passaram a viver em retidão aí após a presença do Senhor. E o Senhor chamou o seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Eu acho que a escritura que mais revela, né, o significado da palavra Sião é essa no versículo 18, que onde o Senhor chamou o seu povo de Sião. Por quê? Porque eram unos de coração e vontade, e eles guardavam os mandamentos, viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Então, o Senhor quer que Sião seja um povo reto, um povo próspero. E Enoque continuou pregando em retidão ao povo de Deus, e aconteceu que seus dias, que ele edificou uma cidade que foi chamada Cidade da Santidade, sim, Sião. Então, Enoque, quando ele passou a pregar a palavra, pregar ao povo, chamando todos ao arrependimento, como nós aprendemos nas aulas anteriores, ele continuou fazendo esse trabalho de pregar retidão a todo o povo de Deus, e assim ele conseguiu converter e convencer muitas pessoas a viver de modo puro de coração, né? Viver em retidão.
E foi o que aconteceu. E no versículo 20 diz: E aconteceu que Enoque falou com o Senhor, e ele disse ao Senhor: Certamente Sião habitará em segurança para sempre. O Senhor, porém, disse a Enoque: Sião eu abençoei, mas o restante do povo eu amaldiçoei. E aconteceu que o Senhor mostrou a Enoque todos os habitantes da terra. E ele olhou, eis que Sião, com o correr do tempo, foi arrebatada ao céu. E o Senhor disse a Enoque: Eis minha morada para sempre. Então o Senhor mostrou para Enoque o que aconteceria, né, com todos os habitantes da terra. E aí ele viu a cidade, né, de Sião, ele viu Sião e ele viu que essa cidade foi arrebatada ao céu. Então foi o conhecimento que ele obteve dado pelo Senhor. E aí ele falou que aqueles que habitar nessa cidade, aqueles que viverem como puro de coração, que é a chamada Sião, vão poder participar, né, vão ser chamados de habitantes da morada do Senhor para sempre. E Enoque viu anjos que desciam do céu, prestando testemunho do Pai e do Filho. E o Espírito Santo desceu sobre muitos, e eles foram arrebatados pelos poderes do céu a Sião. Então, essa revelação aqui mostra que Enoque, ele viu anjos que desciam do céu, que prestavam testemunho de Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, e o Espírito Santo testificou essa verdade a todos eles, e eles foram arrebatados. Então, a cidade de Sião aí foi arrebatada aos céus. E retidão enviarei dos céus, e verdade farei brotar da terra para prestar testemunho do meu unigênito, de sua ressurreição dentre os mortos, sim, e também da ressurreição de todos os homens. E retidão e verdade farei varrerem a terra como um dilúvio, a fim de reunir meus eleitos dos quatro cantos da terra em um lugar que preparei, uma cidade santa, para que meu povo cinja os lombos e anseie pelo tempo da minha vinda. Pois ali estará meu tabernáculo e chamar-se-á Sião, uma nova Jerusalém. Então o Senhor está preparando uma nova Jerusalém, e esses habitantes dessa cidade, essa cidade de Sião, são os habitantes que vivem de modo reto, né? Vivem guardando os mandamentos. Então o Senhor fala que ele vai varrer a terra em retidão e verdade, como um dilúvio, né? Assim como já aconteceu. E ele vai reunir todos aqueles que guardam os mandamentos, todos aqueles que são puros de coração, nos quatro cantos da terra. Ele vai reunir e vai preparar uma cidade santa para esse povo. Moisés 7, 63 e 64 diz: E o Senhor disse a Enoque: Então irás com toda a tua cidade encontrá-los lá, e recebê-los-emos em nosso seio, e eles verão-os-ão, e debruçar-nos-emos sobre o seu colo, e eles debruçar-se-ão sobre nossos ombros, e beijaremos um ao outro. E lá será a minha morada, e será Sião, a qual sairá dentre todas as criações minhas, e pelo espaço de 1000 anos a terra descansará. Então o Senhor vai reunir os seus eleitos dos quatro cantos da terra, todos aqueles que vivem em retidão, guardam os mandamentos, aqueles que são puros de coração. O Senhor vai reunir nessa morada que será Sião, e pelo espaço de 1000 anos a terra descansará depois que o Senhor reunir os seus eleitos. E aconteceu que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem nos últimos dias. Então Enoque, que era o profeta, né, depois de Adão, foi chamado Enoque, e esse profeta, ele viu o dia da vinda do Filho do Homem nos últimos dias. Ele viu a vinda de Jesus Cristo, né, nessa segunda vinda, para habitar na terra, em retidão pelo espaço de 1000 anos. Então sabemos que o Senhor vai voltar à terra, essa sua segunda vinda, ele vai habitar aqui, e vai estar aqui pelo espaço de 1000 anos. Mas antes desse dia, ele viu grandes tribulações, ou seja, antes dessa segunda vinda de Jesus Cristo, vai haver grandes tribulações entre os iníquos. E também viu o mar que se agitava, e o coração dos homens que desfalecia, esperando com temor os julgamentos do Deus Todo-Poderoso, os quais haveriam de cair sobre os iníquos. Então, nesse período de um ano aí vai ser um período onde as pessoas vão aguardar, vão esperar o julgamento de Deus, o julgamento final,
depois que o Senhor voltar aí na sua segunda vinda. E o Senhor mostrou a Enoque todas as coisas, sim, até o fim do mundo. E ele viu o dia dos justos, a hora de sua redenção, e recebeu uma plenitude de alegria. E todos os dias de Sião, nos dias de Enoque, foram 365 anos. Então, toda essa revelação sobre a cidade de Sião, onde o Senhor vai reunir todos os puros de coração, o Senhor revelou e mostrou todas essas coisas para Enoque, onde está registrado no livro de Moisés, que fala, inclusive, sobre o que vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Próximo tópico é Deus chora por seus filhos. E aconteceu que Deus do céu olhou o restante do povo e chorou. E Enoque prestou testemunho disso, dizendo: como é que os céus choram e derramam suas lágrimas com chuva sobre as montanhas? E Enoque disse ao Senhor: como é que podes chorar, sendo que é santo e toda a eternidade, para toda a eternidade? Então, Enoque aí estava tendo essa conversa com o Senhor e questionando por que o Senhor chora. E no 31 diz: e tomaste Sião para o teu próprio seio, e todas as tuas criações, de toda eternidade para toda eternidade, e nada a não ser paz, justiça e verdade é a habitação de teu trono. E a misericórdia irá diante de tua face e não terá fim. Como é que podes chorar? E o Senhor responde, né? O Senhor disse a Enoque, dessa pergunta, ele fala assim: olha estes teus irmãos, eles são a obra de minhas próprias mãos, e eu dei-lhes seu conhecimento no dia em que os criei, e no jardim do Éden dei ao homem seu arbítrio. Então o Senhor está falando: olha a criação, olha todas as coisas que eu fiz, né? Todas as criações, e dentre todas as criações, olha os teus irmãos, ou seja, Adão e Eva e toda a sua posteridade, que foram feitas pelas próprias mãos de Deus, aonde ele criou ali no Jardim do Éden, ele estava relembrando, né, a sua criação e dizendo que deu a liberdade para o homem poder escolher aquilo que ele quisesse. E ele continua: e a teus irmãos disse eu também, dei mandamento que se amassem uns aos outros e que se escolhessem a mim, seu pai, mas eis que eles não têm afeição e odeiam o seu próprio sangue. Então o Senhor falou para que eles pudessem, né, depois de ter criado o homem e a mulher e ter dado as instruções para Adão e Eva, ele disse para que eles pudessem amar uns aos outros e guardar os mandamentos. E ele fala no 34: e o fogo de minha indignação está aceso contra eles, e meu ardente descontentamento. Enviarei dilúvio sobre eles, pois minha ardente ira está acesa contra eles. Então, como o povo não estava guardando os mandamentos mais de Deus, o Senhor estava irado ali com eles, e ele falou que enviaria dilúvio sobre aquele povo. Então, a gente aprende na Bíblia, né, em Gênesis, no livro de Gênesis, fala sobre o dilúvio que aconteceu, onde Noé era o profeta deste momento. E aqui o Senhor está tendo uma conversa com Enoque, falando, e ele tendo essa visão, falando exatamente as coisas que iriam acontecer por aquele povo, né, por os filhos de Adão ali, a posteridade de Adão, não ter guardado os mandamentos. E eis que eu sou Deus, homem de santidade é o meu nome, homem de conselho é o meu nome, e infinito e eterno é o meu nome também. Portanto, posso estender minhas mãos e segurar todas as criações minhas, e meus olhos podem trespassá-las também. E entre todas as obras de minhas mãos, jamais houve tanta maldade como entre teus filhos. Então, o Senhor estava extremamente aqui triste com a escolha dos seus filhos, com a maldade e iniquidade que havia entre o povo. Mas eis que seus pecados cairão sobre a cabeça de seus pais. Satanás será seu pai e angústia, seu destino, e todo o céu chorará sobre ele. Sim, toda a obra de minhas mãos, portanto, não deverão o céu chorar, vendo que eles sofrerão. E aquele que escolhi implorou diante da minha face. Portanto, ele sofre pelos pecados deles. Aqui o Senhor está falando de Jesus Cristo. Desde que se arrependam no dia em que meu escolhido voltar para mim. E até esse dia eles estarão em tormento. E aconteceu que o Senhor falou a Enoque, e contou a Enoque todos os feitos dos filhos dos homens. Portanto, Enoque sabia e contemplou as iniquidades e a angústia deles, e chorou.
estendeu os braços e dilatou-se-lhe o coração como a eternidade, e comoveram-se-lhes as entranhas, e toda a eternidade tremeu. Então, ou seja, Enoque, ele sabia e contemplou essas iniquidades todas aí de que o Senhor estava falando naquele momento. E no Moisés 7:42 diz: e Enoque também viu Noé e sua família. Olha só a visão que Enoque teve. Ele teve uma visão de Noé e sua família, que a posteridade de todos os seus filhos de Noé seria salva com uma salvação física. Portanto, Enoque viu que Noé construiu uma arca e que o Senhor sorriu diante dela e segurou-a em sua própria mão, mas sobre o restante dos iníquos vieram as enchentes e tragaram-nas. Então, ou seja, Enoque teve uma visão que o Senhor lhe deu sobre o que aconteceria com Noé e sua família. Então, isso foi uma profecia aí revelada. E quando Enoque viu isso, ficou com a alma amargurada e chorou por seus irmãos, e disse aos céus: recusar-me-ei a ser consolado. Mas o Senhor disse a Enoque: anima-te e alegra-te, e olha. Bom, o terceiro tópico é: o Senhor virá novamente nos últimos dias. Então, nós sabemos que estamos nos preparando para a segunda vinda. E Moisés 7:59 fala sobre isso. Enoque viu o Filho do Homem ascender ao Pai, e clamou ao Senhor, dizendo: não virás outra vez à terra? Pois tu és Deus e conheço-te, e juraste-me e ordenaste-me que eu pedisse em nome do teu unigênito. Fizeste-me e deste-me direito a teu trono, e não por mim mesmo, mas por meio de tua própria graça. Portanto, te pergunto, se não virás outra vez à terra? Então, o Enoque estava questionando aí ao Senhor sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, perguntando se ele não viria novamente à terra. E o Senhor disse a Enoque: como eu vivo, assim virei nos últimos dias, nos dias de iniquidade. Então, o Senhor já está falando aqui, ele é bem claro: eu vou voltar. E chegará o dia em que a terra descansará, mas antes desse dia os céus escurecerão, e um véu de trevas cobrirá a terra, e os céus tremerão assim como a terra, e haverá grandes tribulações entre os filhos dos homens. Mas meu povo eu preservarei. Então o Senhor está falando que ele vai voltar e todas as coisas que vai acontecer antes da sua segunda vinda. E lá será a minha morada, e será Sião, a qual sairá dentre todas as criações minhas, e pelo espaço de 1000 anos a terra descansará. E aconteceu que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem nos últimos dias para habitar na terra em retidão pelo espaço de 1000 anos. Então, tudo isso aconteceu quando Enoque, né, foi um profeta, depois de Adão, teve essa visão, teve essa profecia, depois de receber, na verdade, essa revelação sobre todas as coisas que aconteceriam nos últimos dias. Então, essa foi a revelação que Deus deu para Enoque, que está registrado no livro de Moisés 7. Mas antes desse dia, ele viu grandes tribulações entre os iníquos, e também viu o mar que se agitava e o coração dos homens que desfalecia. E o Senhor mostrou a Enoque todas as coisas, sim, até o fim do mundo. E ele viu o dia dos justos, a hora de sua redenção, e recebeu uma plenitude de alegria. Então, o Senhor mostrou todas as coisas para Enoque que vai acontecer antes da segunda vinda, como eu já disse. Bom, esses são os tópicos dessa semana sobre essa visão de Enoque sobre o que vai acontecer nos últimos dias, sobre Sião o que é ser Sião, né? Ser puro de coração, e essa cidade, essas pessoas que ouviram as palavras de Enoque e seguiram e guardaram os seus mandamentos, que são os eleitos de Deus, são chamados os puros de coração aí, tiveram o privilégio de viver nessa cidade, onde foi uma cidade que foi arrebatada aí, e uma cidade que subiu aos céus. Bom, a próxima aula será Gênesis 6 e 8 e Moisés 8. Então, o livro de Moisés, ele complementa o livro da Bíblia do Velho Testamento, e aqui nós estamos estudando Gênesis. Então, vamos deixar bem claro aqui o que significa o livro de Moisés, que é uma escritura moderna. Por isso, nós estamos estudando as duas escrituras ao mesmo tempo, tanto o Velho Testamento, no livro de Gênesis, como Moisés. E a semana que vem será o capítulo 8 de Moisés e o capítulo 6 a 8 de Gênesis. E o tema será: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, nós vamos aprender mais sobre o que aconteceu aí, sobre esse dilúvio. E os tópicos serão: a segurança espiritual em seguir o profeta do Senhor,
Vamos aprender o como é importante nós seguirmos o profeta. Símbolos e sinais nos ajudam a lembrar de nossos convênios com o Senhor. A única maneira de alcançarmos o céu é seguindo Jesus Cristo e as lições sobre Noé. Então, nós vamos aprender muito sobre Noé e a lição que nós podemos tirar desse livro da Bíblia. Então, muito obrigado a todos. Convido vocês a aplicar aqui o que vocês aprenderam. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu comentário também, a sua escritura, o seu testemunho, que é muito importante para o fortalecimento de cada um de nós que estamos aprendendo juntos aqui esta semana, esses estudos. Se você não é membro da igreja, clique no link abaixo para você aprender mais a respeito. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.